Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Reinaldo e hoje eu vou te ensinar interface no Delphi, tá? Então vamos lá. Para a gente iniciar, o que é uma interface? A interface nada mais é do que o contrato. Eu trouxe um exemplo aqui para explicar melhor para vocês. Imagina que você pretende pintar uma parede da sua casa e você contrata uma empresa, contrata uma pessoa para fazer isso. Então, no contrato, você diz que você precisa que essa parede que está branca, aqui na imagem, que ela fique azul. Então você determina o que você quer. Você não precisa fazer e nem determinar como vai ser feito. Se a empresa vai utilizar um rolo para pintar, se vai utilizar um pincel, se vai utilizar um spray ou uma outra forma de fazer isso. Então a interface nada mais é do que esse contrato, onde você determina o que tem que ser feito. Ó, eu quero uma parede azul. Então, independente como seja o método, eu quero o resultado que seja azul. Então, a interface ela funciona dessa maneira, tá? Então, partindo desse princípio, vamos lá para o nosso código. Bom, eu criei aqui uma aplicação VCL. Aqui tem um formulário com nome e idade e dois botões. Criei dois formulários iguais, né? Só pintei de azul aqui para diferenciar. Um a gente vai fazer com interface e outro a gente vai fazer sem interface, tá bom? Então, deixa eu salvar aqui esse projeto. Aqui criei uma parte chamada projeto interface, Unity 1, não vou alterar o nome não, tá? Projeto 1. Beleza, aqui não está acontecendo nada, tá? Apenas o formulário 1 não está fazendo nenhuma ação. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar a nossa interface. A gente entendeu como a interface funciona, né? O que ela é, o conceito de uma interface. Agora a gente vai aprender como criar uma interface. Criei aqui uma Unity branca, e aqui eu vou começar a implementar. Né? Coloco aqui type e vou criar minha interface. Vou chamar ela de iPessoa igual a interface. Pronto. Aqui a estrutura é parecida com a estrutura de uma classe. Vou colocar aqui os meus procedimentos, né? Vou criar uma procedure chamada setNome. Vou receber aqui um value string, né? O usuário vai digitar o nome, depois uma procedure setIdade, receber um value integer. Depois vou criar aqui uma function chamada getNome, que vai retornar uma string, né? O nome que foi registrado pelo cliente, e depois uma function getIdade. Vai retornar um inteiro, beleza? Salvei aqui, vou colocar aqui interface pessoa. Pronto. Se eu executar aqui, não vai acontecer nada. Vejam só. A primeira diferença que a gente nota na interface é isso. Eu não preciso implementar os métodos. Como ela é só um contrato, então eu não tenho que dizer como é que tem que ser feito. Eu só preciso que tenha esses métodos, diferente de uma classe que nós somos obrigados a implementar. Então a gente declara uma interface dessa maneira. Tem um outro detalhe aqui na interface. Quando a gente cria uma interface, nós temos que criar para ela um guide. O que é um guide? É uma identificação única do Windows para que o nosso compilador consiga encontrar exatamente onde fica a nossa interface na memória. Então eu vou criar dessa maneira, pressionando a tecla de atalho Ctrl Shift G. Vou até escrever para vocês aqui, ó. Ctrl Shift G. Dessa maneira a gente cria essa guide, tá bom? É um identificador único, né? Porque o compilador ele não procura somente pelo nome da interface, mas ele procura por esse identificador, como se fosse uma chave primária lá no nosso banco de dados. Não é obrigatório colocar isso, sem isso funciona também, mas eu sempre recomendo colocar, principalmente se o projeto for muito grande, para não ter risco de dar algum erro ou apresentar algum valor inválido, tá bom? Então, cria aqui minha interface.
Agora eu vou salvar aqui e vou criar mais uma unit. Aqui nessa unit nós vamos criar a nossa classe. Então, vamos lá. Vocês vão ver que é bem parecido. Classe, vou chamar aqui de tPessoa. tPessoa igual a class. E aqui, pessoal, a classe a gente pode declarar aqui, ó, private, public. Vamos fazer nossas sessões aqui. E eu vou aqui, ó, copiar esses mesmos métodos aqui, só para a gente ganhar tempo. Nossa, métodos públicos. Aqui, para a gente criar uma classe, por convenção, a gente coloca o T na frente, né? De tipo pessoa, tPessoa. Não é obrigatório, mas é por padrão de programação. Da mesma maneira, a interface a gente coloca um I na frente, também não é obrigatório, mas é por padrão, o I de interface. Se você quiser colocar só pessoa, vai funcionar, não tem problema nenhum. Voltando aqui para a classe pessoa, deixa eu salvar ela aqui. Vou colocar aqui classe pessoa. Pronto. Beleza? Ó, essa classe pessoa ela não tem nenhuma relação com a interface. Eu apenas copiei aqui os métodos para cá para ganhar tempo. Se eu for tentar compilar, o que vai acontecer? Apresentou erro. Por quê? Porque falta implementar essas funções aqui. Tá certo? Então vamos lá, vamos implementar aqui. Eu vou primeiro implementar aqui a procedure setNome, opa, tPessoa ponto setNome. E aqui eu vou dizer o seguinte, que eu vou receber esse nome e vou armazenar em algum lugar. Para armazenar, eu vou criar aqui um campo. Vou chamar de fNome, do tipo string. Então vamos lá. Esse f aqui na frente, por convenção, na programação, a gente coloca um f que significa campo, field nome, né? Seria um campo dessa classe. Então, como ele faz parte de uma classe, a gente chamou de campo. Por isso a gente coloca o f na frente. Talvez você já tenha visto muito por aí esse f, mas não sabe do que é, tá? E vou colocar aqui um f idade, do tipo inteiro, que a gente vai utilizar também. Aqui, ó, na procedure setNome, eu vou dizer que o fNome vai receber o valor que foi passado, certo? E agora eu vou criar as demais aqui, ó. Vou usar a tecla de atalho Ctrl Shift C e ele já implementa para mim aqui automaticamente. Agora aqui, ó, na setIdade, eu vou dizer que o fIdade vai receber o valor. E aqui, depois no getNome, eu vou retornar o nome. Como ele foi armazenado no fNome, então eu vou dizer o seguinte, eu vou retornar result fNome. Da mesma maneira aqui, o getIdade. Result recebe fIdade. Beleza? Até aqui tranquilo, né? Então, se eu for salvar e compilar, ele não vai dar mais nenhum erro. Beleza, agora nós vamos implementar isso lá na nossa Unity 1, no nosso formulário. Então, primeiro eu vou salvar os dados aqui, certo? Primeiramente, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou criar aqui no meu private, a fPessoa, certo? E vou dizer que vai ser do tipo da minha classe pessoa. Da minha classe pessoa. Tá dando erro aqui porque ele não encontrou. Eu vou dar um Alt F11 para dar visibilidade e vou selecionar minha classe pessoa. Pronto, ele já encontrou. O que eu vou fazer? Aqui no salvar, eu vou fazer a seguinte maneira. Vou dizer que o fPessoa vai receber tPessoa.create. Estou instanciando, tá? Vou explicar para vocês aqui uma vantagem de utilizar a interface e não utilizar somente classe, né? Quando nós utilizamos uma classe, a gente tem que se preocupar em criar e destruir ela, senão dá erro. Tem essa preocupação de criar e destruir a classe. Quando você utiliza a interface, você não precisa se preocupar com isso, porque a interface ela utiliza o ARC do Delphi, que é um contador. E ele, toda vez que você usa uma interface, é como se ele estivesse aumentando 1. Você não vai usar mais a interface, ele diminui 1. Então é um contador automático que faz esse gerenciamento.
quando você para de utilizar a interface, ele automaticamente libera espaço da memória. Então, essa é uma das vantagens. Outra vantagem é que não dá vazamento de memória, ou memory leak. Eu tenho certeza que esse termo, talvez você não tenha escutado falar por aí, mas é algo que é muito utilizado, e mesmo você não ouvindo falar nessa palavra, eu vou te mostrar como você precisa disso no seu sistema. Então eu instanciei, né? Instanciar quer dizer que você vai criar uma cópia dessa classe. Então fpessoa recebeu aqui a classe tpessoa.create. Em seguida, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que fpessoa, vou fazer um set nome, né? E vou colocar aqui, vou salvar esses dados aqui. Então o nome está no meu edit1.text e da mesma maneira eu vou fazer aqui com set idade, que está no meu edit2.test. Só que minha idade, ele espera um inteiro. Então, eu vou converter aqui, ó, start to int. Beleza. Feito isso, meus dados eles já estão salvos no sistema, certo? Se eu executar aqui, vou colocar aqui Reinaldo, idade. Aparentemente não está fazendo nada, né, visualmente, mas ele está salvando, beleza? Agora nós vamos mostrar esses dados, ó. Vou clicar aqui em mostrar dados e vou dizer o seguinte: vou fazer um show message e vou mostrar aqueles dados que estão armazenados, ó. Nome, vou chamar aqui meu fpessoa.getNome, certo? E vou também mostrar aqui na mesma mensagem a idade, dos pontos. E aqui eu vou ter que converter, que a idade é inteira, né? Então eu vou converter de int para str. fpessoa.getIdade, beleza? Vamos executar. Nome Reinaldo, idade 34, salvei e vou clicar aqui em mostrar dados, viu? Perfeito. Então, se eu colocar aqui outra idade, salvar, ele está mostrando. Então, tranquilo até aqui, né? Isso a gente faz na classe, dá para fazer na interface também. Agora eu vou apresentar para vocês aqui a Memory Leak. Então, o que é Memory Leak? É o vazamento de memória. Com a interface, se a gente não se preocupar, com a classe, se a gente não se preocupar em criar e destruir, vai acontecer vazamento de memória. É o que está acontecendo aqui, só que a gente não consegue ver. Como é que eu consigo ver? Se eu vim aqui, ó, em Project, View Source, e aqui, ó, aqui embaixo, antes do inicialize, eu vou usar esse código aqui chamado report memory leak on shutdown, tá? Então ele vai reportar o vazamento de memória quando fechar o sistema e ele vai receber true. Então vou habilitar isso aqui. Então vou salvar. Não fiz mais nada no meu projeto. Vejam só. Vou executar e vou aqui preencher, ó. Reinaldo, idade 34. Vou salvar. Não aconteceu nada aparentemente, né? Mostrou aqui os dados salvos. E quando eu fechar aqui o meu sistema, veja o que aconteceu aqui, ó. Ele já dá uma mensagem aqui, ó, vazamento de memória. Ele diz aqui, ó, de 3 a 24 bytes e diz a classe tpessoa, uma vez, certo? Então aqui aconteceu um vazamento de memória. Por quê? Porque eu criei e não destruí. Se eu executar novamente, vou colocar aqui, ó, vou salvar uma, duas, três. Se eu fechar aqui, o que vai acontecer? Ó? Vazamento de memória 3 vezes. Viram? Então, à medida que a gente vai criando um sistema maior e não vai se preocupando com isso, vai acontecendo mais vazamentos de memória. O que é esse vazamento de memória? É quando nós criamos um espaço na memória para ser utilizado pelo nosso sistema e a gente não libera esse espaço. E à medida que o nosso sistema vai sendo executado, a gente vai utilizando ele, vai aumentando cada vez mais. Cada vez mais ele vai consumindo memória até chegar a um ponto do seu sistema ficar lento. E às vezes você não sabe por quê. E é por isso. Então, sempre que estiver programando, utilize sempre essa função. Report memory leak on shutdown. Agora a gente vai resolver esse problema. Como é que a gente resolve? Destruindo a nossa classe. Então, ó, vou utilizar aqui o try final. Aqui embaixo,
no final, eu vou destruir aqui a nossa fpessoa. Vou dar um free, certo? Isso vai resolver o nosso problema de vazamento de memória. Quer ver? Vejam só. Se eu fizer aqui, ó, Reinaldo, colocar a idade e vou salvar. 1, 2, 3, quantas vezes quiser. Vou fechar, não tem nenhum vazamento de memória. Mas perceba o problema que vai dar aqui, ó. Vou executar de novo, Reinaldo, idade, vou salvar. Se eu quiser mostrar aqui, ó, opa, ele não mostrou o nome, só mostrou a idade, né? Se eu clicar novamente, ó, já mostrou uma coisa que não tem nada a ver. Por que isso? Porque quando eu cliquei no botão aqui salvar, ele gravou os dados aqui na minha variável fpessoa e em seguida ele liberou da memória. Então, quando eu tento mostrar aqui, ó, ele vai tentar encontrar alguma coisa no endereço, mas não tem nada, tem algum lixo lá e ele mostra. Então, esse é o problema. Como é que a gente resolve isso, Reinaldo? Então, muito simples, a gente pode fazer isso aqui, ó, e vir aqui no onCreate do meu form, e aqui eu vou criar a minha classe, vou instanciar ela somente no onCreate do meu form, viram? Tirei daqui e aqui eu vou destruir ela também só no destroy do meu form. Então, no botão aqui, ó, no botão que é para salvar, eu só vou usar a função set. Agora eu vou vir aqui, ó, no meu formulário, no destroy, e aqui que eu vou destruir a minha instância. Perfeito? Feito isso, se eu for executar aqui, ó, vou colocar aqui nome, idade, salvei, vou clicar aqui em mostrar, viu? Ele já mostra pra gente. Por quê? Porque eu não destruí mais, só vai ser destruído quando for destruído o meu formulário. Se eu fechar ele aqui, ó, não tem mais nenhum vazamento de memória, viram? Então, isso a gente resolve um dos problemas. Ah, Reinaldo, é só fazer isso. Criar ele no create do formulário e destruir no destroy do formulário e resolve o problema. Sim, mas tem uma outra situação que a gente passa usando classe que a gente vai aprender agora. Então vamos lá. Para a gente continuar, vou fazer o seguinte. Vamos vir aqui no nosso segundo formulário, tá? A gente vai implementar aqui utilizando a interface para vocês verem como é legal. Mas para isso nós vamos criar uma nova classe, criar uma nova unit aqui, e essa classe nós vamos utilizar a interface, tá? Como eu falei, a interface ela é um contrato, então a interface você não implementa nenhum método, é só um contrato do que vai ter, todos os métodos que vão ter. Então aqui eu vou implementar a classe, vou chamar aqui de pessoa interface, para dizer que essa classe vai usar a interface. Então eu vou colocar aqui, ó, vai ser class, né? Só que o diferencial é que aqui na classe eu vou dizer que ela vai herdar da minha interface a pessoa, certo? Vou dar um Alt F11 para dar visibilidade à minha unit de interface. E além dessa interface, por padrão a gente tem que dizer, ela tem que herdar do T interfaced object, certo? Porque é dessa classe aqui que ele vai herdar, que ele vai ter as características do ARC, tá? O gerenciamento automático de memória, beleza? Cria aqui uma interface, uma classe bem parecida com a outra classe, tanto é que eu vou copiar esses mesmos atributos e métodos aqui, ó. Vou copiar e vou vir aqui, ó, e vou colar aqui para a gente ganhar tempo, beleza? Vou salvar, vou dizer aqui que vai ser a classe pessoa interface. Beleza? Agora eu vou implementar esses métodos, porque senão ele vai dar erro se eu não implementar. Mesma coisa. SetNome vai ser fNome, vai receber value. SetIdade fIdade, vai receber value. O get result fNome. E o getIdade result fIdade.
Tranquilo até aqui, né? Então, criei uma classe, essa classe está redando de T interface de object e iPessoa. Agora eu vou vir aqui, ó, no meu formulário 2 e vou fazer parecido com o formulário 1. Primeiro eu vou criar aqui a minha fPessoa. Não vai ser do tipo da classe fPessoa, tá? Da classe tPessoa. Ela vai ser o quê? Do tipo da minha interface. Então vai ser iPessoa. Então a minha fPessoa aqui vai ser iPessoa, tá? Deixa eu dar visibilidade aqui para minha classe, para minha interface pessoa. Por que isso, Reinaldo? Porque aqui, se eu criar apenas dizendo que vai ser do tipo tPessoa, ele vai apenas utilizar os métodos dessa classe, mas eu quero não. Eu não quero isso, eu quero que ele seja uma interface, tá certo? Vocês vão entender melhor. Então eu criei aqui e eu posso fazer simplesmente isso aqui, ó. Quando eu clicar aqui no botão salvar, eu vou dizer que minha fPessoa vai receber. Então aqui é apenas uma interface. Lembra que a interface ela não implementa nenhum método? Então quem que implementa o método é a classe. Então aqui que eu vou usar minha classe. tPessoa interface ponto create. Ele está dando erro aqui porque eu não dei visibilidade. Então vou incluir aqui, ó, minha classe pessoa interface, certo? Então a minha variável que é do tipo interface, iPessoa, vai receber uma instância da classe tPessoa interface, entendido? Porque uma interface ela não implementa nenhum método. Beleza. Agora sim, ó, vou dizer que a fPessoa.setNome vai receber o edit1.text e aqui, ó, setIdade vai ser a mesma coisa aqui, só que vai ser str to int edit2.text. Beleza? E aqui eu vou mostrar esses dados. Eu vou dar um show message. Eu vou copiar aqui dessa unit 1 para ir mais rápido. Vamos lá, aqui. Perfeito? Ó, vou compilar, não deu nenhum erro. Só que agora eu vou precisar chamar. Vou criar um botão aqui. Formulário 2. E vou chamar esse form 2. Form, claro que aqui não são as boas práticas de programação. Claro que a gente não vai chamar formulário dessa maneira, né, no projeto. Deixa eu incluir aqui a Unit 2. Beleza. Vamos executar. Vou aqui, ó. Salvar, mostrar, perfeito. Vou chamar o formulário 2, apareceu aqui. Vou colocar aqui, ó, Reinaldo, idade 34. Vou salvar e vou clicar em mostrar. Viu? Ele está mostrando. Se a gente vem aqui, ó, na Unit 2, ó, percebam que aqui eu estou apenas criando a minha interface. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Eu estou apenas criando a minha interface. Não destruí em momento algum. Será que vai dar vazamento de memória? Vamos ver aqui. Ó. Vou fechar o formulário 2 e fechar o formulário 1. Viram? Não deu nenhum vazamento de memória. Então essa é a grande vantagem da interface. Eu não preciso ficar criando e destruindo, criando e destruindo. Não. Eu apenas crio, instancio ela e o próprio Delphi se responsabiliza para destruir ela, para liberar a memória, tá? Então é assim que acontece. Essa é a grande vantagem de se utilizar uma interface. Tá? Então eu criei aqui, não precisei destruir e mesmo assim continuei utilizando, tá certo? Então, pessoal, agora a gente vai ver uma outra vantagem de se utilizar uma interface. Então nós vimos aí essa aplicação, vamos ver uma outra vantagem. Ah, eu resolvi aquele problema. No Create é só criar uma classe no Create do form e destruir no Destroy do form. Mas vai surgir aqui uma outra situação. Digamos que aqui, ó, na classe pessoa, essa aqui não tem interface. Não tem interface. Eu vou criar aqui, ó, uma function
chamada maior idade, que vai retornar um booleano. E vai pedir aqui a idade do tipo inteiro, certo? O usuário vai fornecer a idade e ele vai dizer se é maior de idade ou não, tá? Vou implementar aqui, ó. Vou usar um if, se a idade for maior ou igual a 18, né? Então eu vou dizer que ele é maior de idade, então eu vou retornar um verdadeiro. Result true. Se não, eu vou retornar um falso, né? Beleza? Aí, digamos que aqui a gente está realizando um cadastro de pessoas, né, de aluno, cadastro de pessoa. Eu só quero cadastrar quando a pessoa for maior de idade, certo? Então, por isso que eu vou criar aqui, ó, criei aqui esse método, beleza? Só que eu não quero criar a minha classe, não quero primeiro criar a minha classe para depois verificar. Então, o que que a gente faz aqui, ó? Nós fazemos o seguinte, nós criamos aqui, ó, uma função de classe. O que que seria isso? Seria uma class function. Class function ou função de classe, qual é a função dela? Para que que ela serve? É uma função que você pode utilizar mesmo sem instanciar a sua classe. Como assim, Reinaldo? Eu vou colocar aqui, ó, uma class function e vou dizer que essa class function é new, né? Eu vou dar um nome para ela de new e ela vai retornar a minha própria classe aqui, ó. Como assim, Reinaldo? Vocês vão já entender. Quando eu faço isso, dizendo que a minha class function ela retorna a minha própria classe, eu vou ter acesso a todos esses métodos aqui, ó. Porque eu só tenho acesso a esses métodos da minha classe se eu instanciar ela. Então, deixa eu implementar. Como eu tenho que retornar uma tPessoa, eu vou dizer aqui que o result vai ser self, vai ser a minha própria classe, certo? Não é só self, vai ser self.create. Então, eu vou criar e vou retornar uma classe criada. Fazendo isso, eu vou ter acesso a essas minhas funções aqui, ó. Vocês vão já entender. Deixa eu salvar aqui e vou vir aqui, ó. Vou criar mais um botão aqui. E aqui, ó, vou colocar maior idade. Certo? Só para ficar melhor para visualizar. Pronto. E vejam só. Eu vou aqui acessar minha classe tPessoa. Quando eu clicar aqui no ponto, ó, percebam que ele não mostra nenhuma daquelas funções. A única função que ele mostra é a função new. Por quê? Porque ela é a class function. Eu consigo acessar ela mesmo sem instanciar. Quando eu faço isso new, ele já vai me retornar uma classe criada. E se eu pressionar o ponto novamente, eu vou ter acesso às outras funções, viram? E aqui, ó, eu vou acessar a função maioridade. E vou fornecer para ele a minha idade, ó, que está lá no... Deixa eu primeiro converter. Está lá no edit 2.text. Certo? Aí eu vou verificar, ó, ele vai me retornar verdadeiro se for maior de idade e falso se for menor de idade. Então eu vou verificar aqui, ó, se isso daqui tudo for verdadeiro, então eu vou dar um show message maior de idade. Se não, show message menor. Certo? Vamos executar. Salvar. Eu vou clicar aqui em maior idade. Maior de idade? É, perfeito. Não deu nenhum erro. 20, maior de idade? Maior de idade. 10 anos, menor, certo? Só que quando eu fechar aqui, ó, vejam o que que aconteceu. Deu vazamento de memória. Por quê? Ó? Porque aqui, ó,
ele está retornando, né, uma instância dessa classe. Só que aqui não tem como a gente destruir ela. Por isso que está acontecendo esse vazamento de memória. Agora vamos fazer isso aqui na nossa interface. Então vou vir aqui, ó, na classe pessoa interface e vou implementar a mesma função. Deixa eu copiar daqui para ir mais rápido. Vou implementar a mesma função, certo? E aqui, ó, ao invés de retornar a tPessoa, eu vou retornar aqui, ó, a minha interface pessoa, certo? Ctrl Shift C e vou dizer aqui, ó, vai ser a mesma coisa, result, ele vai retornar a própria classe.create. Perfeito? Agora eu vou utilizar aqui, ó, essa mesma função, maioridade. Deixa eu copiar aqui para ir mais rápido. Vamos implementar. E para ir mais rápido, deixa eu copiar aqui também essa implementação. Aqui. Pronto. Agora vou aqui no meu formulário 2, né, que é esse daqui, que a gente está utilizando a interface. Vou adicionar um botão aqui. Maioridade. Só para ficar melhor para visualizar. E aqui eu vou fazer da mesma maneira lá do primeiro, tá? Ó, vou fazer a mesma coisa. Vou até copiar aqui para ir mais rápido. Então aqui no botão maioridade, ó, eu estou aqui, ó. Só que aqui eu já não vou mais utilizar a minha classe tPessoa, né? Aqui vai ser a tPessoa interface. Viram? tPessoa interface, ponto new, ponto maioridade. Deixa eu dar um Ctrl F9. Deixa eu... Pessoa interface. Maioridade. Ponto new, ponto maioridade. Ah, tá. Perfeito. É porque aqui eu tenho que declarar essa função na minha interface. Pronto, aqui, ó. Isso. Agora se eu der Ctrl F9, beleza, perfeito. Então eu tenho que declarar na minha interface que eu tinha esquecido. Beleza. Então aqui, ó, sumiu o erro, vamos executar. Eu não vou nem executar aqui do primeiro, senão ele vai dar vazamento de memória. Vou direto para o segundo aqui, ó. Ó, Reinaldo, idade 34, vou salvar, vou mostrar os dados, viram? E aqui, maioridade. Opa, maior de idade, vou colocar aqui 15 anos, menor. Vou fechar e vou fechar aqui. Não viram? Percebam? Não deu nenhum vazamento de memória. Então essa é uma das grandes vantagens também de se utilizar interface. Eu consigo aqui, ó, instanciar, né, através de um class function, ter acesso a todas as funções da classe sem precisar me preocupar de estar destruindo e assim não vai dar vazamento de memória, tá bom? Então, esse é apenas um exemplo de utilização de interface. Espero que tenha ficado bem explicado para vocês. E futuramente nós teremos mais aulas sobre interface. Beleza? Então, se gostou, curte aqui e se inscreve no canal. Obrigado.